decorrer do dia eu vou encontrar um jeito fácil pra cicatrizar. Com projetor do Skis nós vou acreditar. Feridas fecham sem complicar. É simples assim, não dá pra negar. Um toque de futuro pra já aplicar. Pra cada enfermeiro que quer superar, a vida ao cuidar vai melhorar. Projetor 2 Plus vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. Rapidez e precisão na palma da mão, transformando cuidados com emoção. Na linha de frente tá a solução, enfermeiro sorrindo com razão. O tempo corre, mas aqui tá seguro. Com projetor 2 mais, tô voando no futuro. É replicável, fácil de aplicar. A saúde agradece sem hesitar. Projetor 2 mais vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. O tempo corre, mas aqui tá seguro. Com o projeto 2 mais, tô voando no futuro. É replicável, fácil de aplicar. A saúde agradece sem hesitar. Projetor 2 Plus vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. Aprendi no curso um truque escondido, 2x mais e suas fórmulas no ouvido, cicatrizando tudo rápido demais, como ninguém viu algo tão sagaz. Cada ferida tem seu fechamento, desejo que vá fora em um momento. O segredo é simples e eficaz, com 2x mais a cura vem veloz. 2 cicatrizes e um segredo, deixa dores pra trás sem medo. Rápido como um relâmpago do céu, 2x mais e a mágica é real. Machucado de amor ou de infância, com essa fórmula não há distância. A cura vem mais rápido do que você viu. O método é secreto, mas tô aqui pra você, viu? Cicatrizar o passado e seguir em frente. Com 2x mais tudo fica diferente. Como num passe de mágica, a dor some, a cicatriz já não te consome. 2 cicatrizes e um segredo, deixa dores pra trás sem medo. Rápido como um relâmpago do céu, 2x mais e a mágica é real. Boa noite, minha enfermagem mais querida desse Brasil. Estamos oficialmente reiniciando nossas lives aqui de 2025 e hoje eu separei um tema bastante importante para cada um de vocês. Professor, qual o momento ideal para realizar um desbridamento em uma ferida? Se tem necrose, eu posso desbridar?
Se tem, por exemplo, ali aquele tecido amarelado que a gente chama de tecido de esfarelo, eu posso só ir lá remover esse tecido, professor? Essas são algumas questões que eu vou discutir durante toda a nossa aula de hoje. Então, assim, é de suma importância você estar inscrito no canal, deixa o teu like, compartilha essa live com o máximo de pessoas, porque eu quero de coração, turma, que essa mensagem seja entregue para o máximo de pessoas, porque é de suma importância a gente dominar aqui os tipos de desbridamentos, quando a gente vai desbridar corretamente uma ferida no momento certo. Não é só porque tem aquela necrosezinha ali que você vai estar removendo não, tá? Muito cuidado nessa hora. Mas turma, vamos chegando, deixa aí no chat o teu boa noite, mas você sabe, você que é aluno aqui do grupo de estudos do professor João, você sabe como é que eu gosto de iniciar todas essas lives. Eu gosto de iniciar com aquele boa noite esticado. Então você que está aí no chat vai fazer o seguinte, vai colocar assim, ó, boa noite com muito porque eu quero ver energias positivas durante toda a nossa aula de hoje, tá? Porque sim, é importante a gente estar falando sobre isso, turma, porque até as tecnologias, como utilizar, por exemplo, eu estou aqui com hidrogel com PHMB, mas quando realmente utilizar esse hidrogel para estar realizando o desbridamento dessa ferida? Será se é porque tem essa necrose, eu vou remover? E os sinais clínicos desse paciente, como é que eu vou avaliar os tipos de desbridamentos? Porque temos, em geral, em nossas práticas de enfermagem, temos cerca de 6 tipos de desbridamentos que podemos utilizar. E você vai aprender nessa aula cada um deles, tá, turma? Então, ó, caneta, pega a caneta e pega o papel que hoje vai ter muito conhecimento para cada um de vocês. Ei, já está inscrito no canal? Não esquece, vai, só tua inscrição. Olha, Deus está vendo você passando essa live, ganhando todo o conhecimento aqui do professor João e nem está inscrito no canal, ó. É de suma importância vocês aqui se inscreverem, garantir a sua vaga aqui no canal para receber todos os vídeos novos, seja de feridas ou de outros temas aqui muito importantes para as suas práticas de enfermagem. Turma, caneta e papel preparados, vamos lá iniciar nossa aula. Eu separei essa aula de hoje para falar de quando não desbridar uma ferida. Como eu havia falado para vocês, não é porque eu tenho essa necrose que eu vou estar ali removendo sobre o leito daquela ferida, tá? Então, assim, a gente tem que identificar os principais fatores dessa ferida para que eu consiga antes realizar um desbridamento de qualidade nesse paciente, ok, turma? Então, assim, chegou de frente àquela lesão, turma, ó, suma importância. Você entender aqui todos os papéis importantes da enfermagem para você conseguir realizar um desbridamento da forma adequada nesse paciente. Eu só tirar aqui para ficar melhor. Pronto, deixa eu ver se vai. Opa, opa. Pronto, melhorou aqui com vocês. Então, turma, esse é o nosso papel aqui durante toda a nossa aula, é a gente entender quando não desbridar uma ferida, ok? Então, vamos lá. Turma, o que que eu preciso saber antes, né, de estar realizando qualquer tipo de desbridamento sobre o leito daquela ferida? Pega caneta e papel. E eu já te pergunto aí no chat. Beleza, a ferida, ela tem necrose. Então, eu posso só desbridar? O que é que vocês acham aí no chat? Se tem só a necrose ali, eu posso já chegar e já desbridar aquela lesão, ou eu devo avaliar? E o que eu devo avaliar? O que é que vocês acham? Sejam sinceros aí comigo, turma. Estou vendo aqui o chat de vocês. Vocês só iriam desbridar ou vocês fariam algo a mais com esse paciente para ver se realmente é o momento certo de estar desbridando ou não essa lesão? Porque isso aqui é uma questão muito importante da gente discutir. É por isso que eu separei essa aula para vocês. Porque, turma, tem condições no paciente que vai impedir esse desbridamento. Essas condições que podem até levar esse paciente a perder aquele membro. Ou até mesmo, infelizmente, retardar essa cicatrização. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Um paciente que tem uma insuficiência arterial. Se insuficiência arterial é quando esse paciente ele tem basicamente um trombo ali que vai impedir, infelizmente, que ocorra, né, a circulação de sangue naquele local e que assim ocorra essa cicatrização. Isso é real, isso é verídico, tá? Então, assim,
Prof, tá nesse momento, vou desbridar ou não? Pense comigo. Primeiro, eu devo corrigir a causa do paciente. É uma insuficiência arterial. Então, eu preciso que esse sangue que está aqui, que não está chegando no membro do paciente, ele chegue. Porque se ele não chegar, eu não consigo evoluir nas fases de cicatrização. Se eu realizar um desbridamento, vou até utilizar essa palavra, mas vou estar apenas cavando a ferida ainda mais. Porque eu retiro esse tecido desvitalizado e aí, com questão de dias, tempo, já surge ele de novo. Mas o porquê que ele vai surgir? Justamente porque a isquemia gera essas necroses. Então, não vai adiantar eu ficar desbridando se esse paciente ele tem um fator causa que impede essa cicatrização. Então, é por isso que a gente deve avaliar o paciente como um todo e entender se é o momento certo de desbridar ou não. E aí já fica a primeira dica para você. O paciente que tem uma insuficiência arterial, a gente não desbrida. Então é por isso que é importante o nosso conhecimento a todo momento. Porque a gente é ensinado, quando tem necrose, vai logo lá com a faquinha, né, com o bisturi, e remover essa necrose. Já no Projeto 2x+, o ensino é diferente. Eu preciso primeiro, antes de estar desbridando, avaliar o paciente corretamente, avaliar o paciente como um todo, para entender se realmente é o momento certo de desbridar ou não. Se eu utilizar um curativo, como o hidrogel, que eu já mostrei para vocês, eu vou conseguir ter resultado além do paciente ali vai necessitar, beleza? Então, assim, identificar a causa, olha para a necrose, tá? Depois disso, aí sim é que vocês pensam em desbridar uma ferida, beleza, turma? Então, ó, ficou claro para cada um de vocês, ó, presta atenção, não é porque tem necrose que você vai estar aí realmente só desbridando essa ferida, não. Beleza, turma? E olha só, chega o enfermeiro, né, como eu havia falado para vocês, sedento, aprendeu lá no Projeto 2x+, como é que desbrida. E aí ele tá, ó, aqui debaixo da máscara, chega a tá babando. Nossa, eu tenho uma necrose, vou desbridar. Esse enfermeiro, ele está louco. Mas, infelizmente, essa hiperatividade, quando a gente tem um conhecimento novo, às vezes pode te gerar o teu corém aí pro lixo, tá? Então, é importante uma aula como essa para um enfermeiro que está ali na mão da massa, na hora de desbridar, utilizando os materiais, não erre. Acontece que quando eu erro em um desbridamento, eu posso retardar uma ferida. Como? Se, por exemplo, eu tenho uma mão, né, muito ali pesada, infelizmente eu acabo perfurando ainda mais a ferida, sangrando aquela lesão, eu volto nas fases de cicatrização, uma fase que a gente chama de hemostasia. Na fase de hemostasia, o nosso corpo ele trabalha para parar o sangramento. Então, se eu estou gerando novos sangramentos, novas lesões na ferida, turma, eu vou estar retardando esse processo de cicatrização, beleza? Então, assim, quando estamos falando de desbridamento, a gente deve tomar bastante cuidado na hora de não traumatizar essa ferida. Beleza, bebê? Então, assim, costumo falar sempre. Ah, professor, eu sei que o desbridamento instrumental é competência do enfermeiro, mas eu não tenho segurança de realizar esse desbridamento. Então, assim, não faça, né? Não faça, porque se você ali não tem segurança e acaba errando nesse desbridamento, infelizmente você vai estar prejudicando essa cicatrização. Dica do professor João para não errar aí com seus pacientes. Beleza, turma? E aí, beleza. Chega aí esse paciente sedento, esse enfermeiro sedento para desbridar. Mas a gente precisa entender, turma, os tipos de desbridamento. Eu separei o desbridamento autolítico, desbridamento enzimático, mecânico, biológico, instrumental conservador e cirúrgico para a gente estar falando. Beleza? Então, assim, no desbridamento autolítico, vocês vão anotar o seguinte: quem realiza o desbridamento autolítico é o próprio corpo. E aí você vai escrever aqui: corpo do paciente realiza esse desbridamento. Como assim, professor? Quando eu utilizo o desbridamento autolítico, basicamente o que eu estou fazendo? Eu pego, por exemplo, um hidrogel, certo? Ó, vou até te mostrar aqui um pouquinho da composição dele. O hidrogel, ele é um gel, ó, à base de água, percebe? Tá percebendo? Ó, hidrogel, um gel à base de água.
Quando eu utilizo o hidrogel sobre a ferida, turma, eu estou deixando um meio adequado para que essas enzimas ali do meu corpo, os anticorpos, os neutrófilos, macrófagos, agem sobre aquela lesão, combatendo, por exemplo, micro-organismos, assim como ajudando na remoção de tecido desvitalizado. Então, o desbridamento autolítico é o quê? Eu manter o meio adequado para realizar o nosso corpo realizar um desbridamento da forma mais adequada possível, ok? Por exemplo, quando eu utilizo o hidrogel, ele tem um pH adequado com o leito da lesão, ok? Ele vai ter uma temperatura adequada sobre aquele leito, vai deixar a umidade adequada e assim eu consigo estar removendo os tecidos desvitalizados. Prof, quais são os curativos que realizam desbridamento autolítico além do hidrogel? Anota, hidrofibra com prata realiza esse desbridamento, alginato de cálcio, vai aí basicamente espumas, todas as coberturas que temos no mercado, ela realiza um desbridamento chamado autolítico, tá? Então assim, já anota aí no teu caderninho, desbridamento autolítico, quem faz todas as coberturas. E esse desbridamento autolítico, vocês vão anotar porque isso aqui é um ponto importante, principalmente para você que quer aí fazer um concurso, já é estomaterapeuta e quer aí, por exemplo, entrar numa vaga de concurso. Turma, no desbridamento autolítico, ele vai ser seletivo. O que isso significa, professor? Nesse desbridamento, quando eu falo que ele é seletivo, ele vai selecionar o tecido que ele vai remover, beleza? Então, qual é o tecido que eu quero remover? Eu quero remover os tecidos desvitalizados, necrose, como também o esfacelo. Show? Então, quando eu utilizo um desbridamento autolítico, eu estou sinalizando para aquela lesão que eu vou remover o tecido desvitalizado e vou manter o tecido de granulação. O tecido de granulação ele não é afetado no desbridamento autolítico. Então, ó, quando eu falo de seletivo, é porque ele vai selecionar o tecido ruim. Recapitulando, desbridamento autolítico, manter o meio adequado para estar removendo a necrose, como também o esfacelo. É um desbridamento seletivo, tá? Ele vai selecionar quais são os tecidos que ele quer remover, assim como as coberturas que realizam. Como eu falei para vocês, todas as coberturas realizam desbridamento autolítico. Ei, sabia dessa? Ó, vocês só aprendem aqui, turma. Então, ó, deixa o teu like, vai. Vamos aumentar a quantidade de pessoas nessa live. Vamos aqui chamar o máximo de pessoas para a gente aprender mais e mais sobre feridas e curativos. Beleza? Nosso próximo desbridamento que eu selecionei aqui para vocês é o desbridamento que chamamos de enzimático. Quando eu falo de desbridamento enzimático, eu estou falando de um desbridamento que eu utilizo enzimas fora do meu corpo. Anota essa informação. Desbridamento enzimático, eu vou utilizar enzimas fora do meu corpo. De termos técnicos, enzimas exógenas. Professor, mas eu preciso utilizar os termos técnicos? Você da área da saúde precisa, bebê. A gente está aqui para conquistar cada vez mais o nosso conhecimento. Então, assim, o desbridamento enzimático, eu vou utilizar enzimas fora do meu corpo. Uma enzima bem comum que é utilizada é a enzima do mamão carica-papaya. E aí, talvez, na sua cabecinha, você já deve estar pensando quem é essa cobertura. Aqui com ela, ó. Tem 3 dela aqui. É a famosa papaína, tá? A papaína, ela é um curativo que realiza um desbridamento enzimático. Lembra que eu falei que no autolítico todas as coberturas realizavam o desbridamento autolítico? E aí eu já trago, por exemplo, a papaína e você já deve estar pensando, mas professor, a papaína não realiza autolítico, ela realiza enzimático. E aí, turma, é que tá. Quem realiza o desbridamento enzimático? 2 coberturas bem comuns em nossas práticas. A colagenase, como também a papaína. E a papaína ainda vai depender da sua porcentagem, para que ela seja seletiva ou não. Exemplo, eu estou aqui em minhas mãos, ó. Não sei se vocês vão ver, ó, mas aqui, ó, tem papaína 10%. O que isso significa? Ó, bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? Não sei se vai conseguir ver direitinho.
Mas o que isso significa, professor? Uma papaina 10%. Significa que eu tenho uma porcentagem dessa enzima nesse frasquinho aqui. Se eu pegar uma papaina 10%, colocar no tecido de granulação, turma, esse tecido de granulação ele vai sangrar. Por quê? Porque a papaina 10% ela é não seletiva, ou seja, ela não vai selecionar os tecidos que ela quer remover. Ela vai remover o tecido de granulação? Vai. Vai remover a necrose? Vai. E professor, e o papaina 100%? Remove até a alma do paciente, bebê, se duvidar. Então, assim, muito cuidado na manipulação da papaina. Muito cuidado na hora da sua avaliação. Você precisa entender essa avaliação do jeito certo para entender qual o momento certo de utilizar uma papaina. Mas já nota, papaina 10%, eu vou utilizar em necrose de coagulação, aquela necrose mais escura. Eu tenho também uma papaina 2%. Já a papaina, olha, ó, 2%. Já a papaina 2%, eu vou utilizar em tecido de granulação. Por quê? Porque essa papaina ela não é seletiva. Aliás, ela é seletiva, ela só vai manter basicamente o tecido de granulação, vai manter também um meio adequado para que ocorra essa cicatrização. 2% você vai utilizar onde? Em granulação. Já 6%, deixa eu só limpar aqui que tem um sujinho. Já 6%, ó, você vai utilizar no tecido amarelinho, que a gente chama de tecido de esfacelo. O tecido de esfacelo você pode utilizar a papaina aqui 6%. Show? Dica importante que vocês não vão ver em nenhum lugar. Eu só conto aqui. Então é privilégio de vocês que estão assistindo essa aula. Há momentos, a lesão, feridas, ela não é uma coisa assim bonitinha. Ela não vai se comportar, só tem tecido de granulação, só tem um tecido de necrose. Não. Quando a ferida chega para você, ela chega com vários tipos de tecidos ao mesmo tempo. E aí você precisa avaliar, precisa ter o senso crítico. Muitas pessoas costumam fazer o quê? Misturar coberturas. Vou utilizar uma cobertura X nesse tecido e uma cobertura Y naquele tecido. Mas pensa comigo, quando eu coloco um curativo, o que é que vai acontecer? Eu vou basicamente espalhar e misturar essas coberturas. A papaina, turma, ela é uma cobertura muito fresquinha, se eu trazer assim. Se ela tiver contato com outro curativo aqui dentro dela, turma, ela vai inativar. Então, assim, poxa, então eu não posso misturar papaínas. Eu não posso misturar, por exemplo, uma papaina com hidrogel, uma papaina com outro curativo. Não, a papaina, como eu falei para vocês, é um curativo um pouco fresco, tá? Então, assim, muito cuidado nessa hora de manipular a papaina do jeito certo. Beleza? Prof, então, beleza. O que é que eu faço nesses casos? Se eu tô com uma ferida, vou dar um exemplo. 50% da ferida é necrose, aquela necrose escura, né? A necrose isquêmica, e 50% dessa lesão também é tecido de granulação. O que que eu vou fazer? Eu vou utilizar 10%? Não. Sabe por que você não vai utilizar 10%? Porque quando você utilizar 10% apenas na necrose, quando eu fecho o curativo, essa 10% ela vai passar para aquele tecido de granulação. Consequência, ela vai remover a necrose? Vai, mas vai sangrar um tecido saudável, que é o tecido de granulação. Nesses casos, o que é que eu indico? Vocês utilizarem um desbridamento mais potente, por exemplo, um desbridamento instrumental conservador. Você pode entrar com papaina ali em média de 4 a 6%, certo? Ainda com um cuidado com esse tecido de granulação. Faz a escarificação, que a gente vai discutir aqui na aula de hoje, e aí depois passa essa papaina. E aí a gente avalia no dia seguinte para ver como é que está. Beleza? Então é assim que a gente vai manipular essas coberturas em nossas práticas de enfermagem. Show, turma? Voltando para o nosso slide, eu tenho um próximo desbridamento, que eu chamo que é o desbridamento mecânico. O desbridamento mecânico. Assim como... eu nem falei. Antes de passar para o mecânico, eu nem falei. Quando eu falo que a papaina é não seletiva, isso também vai depender. Em algumas literaturas, quando você vai avaliar, você vai ver que tem livros que falam um capítulo que a papaina é seletiva e no outro capítulo fala que a papaina é não seletiva. O que é que eu quero que vocês entendam? A papaina, em relação dessa seletividade, escolher o tecido que vai remover, vai depender da porcentagem. Quanto maior a porcentagem da papaina, maior o poder dela vai ter de desbridar necrose, de remover tecidos. Beleza? Isso tem que ficar claro. Professor, papaina
É seletivo ou não seletivo? Depende. Depende de quê? Da sua porcentagem. Beleza? Então vamos lá seguir para o nosso desbridamento mecânico. Já o desbridamento mecânico, ele tem alguns subtipos, tá? E aí você já vai anotar. Quais são esses subtipos do desbridamento mecânico, professor? Eu tenho o desbridamento mecânico do tipo irrigação. Como assim? Vou só pegar aqui para vocês, que eu deixei aqui um pouco longe. Só um minuto. Olha só, turma. Eu tenho o tipo irrigação. Como é que ocorre esse desbridamento do tipo de irrigação? Tá vendo esse soro aqui fisiológico? Ó? Aqui é um soro fisiológico que geralmente a gente utiliza para estar limpando a ferida. O que vai acontecer? Percebe que eu deixei até uma agulha aqui. Eu não picotei o soro, não coloquei um transfixador, não fiz nada disso. O que eu quero que vocês entendam? Esse aqui é uma agulha 40 por 12, tá? Essa aqui ainda chega a ser até um maiorzinho. Mas eu quero que vocês entendam que vocês vão utilizar a agulha que a gente prepara medicamentos, tá? Ó, essa agulha aqui, ó, geralmente a gente prepara os medicamentos. A 40 por 12, ela é a rosinha, tá? Então, o que é que eu quero que vocês entendam? A pressão que o soro vai ter quando ele sai daqui, turma, é uma pressão adequada para estar limpando a ferida da forma correta, estimulando o tecido de granulação e assim como removendo tecidos desvitalizados. Quem nunca foi limpar uma ferida utilizando essa técnica e você percebe a necrose disfarçando, né, que é mais molenga ela fica que nem aquelas linguiças, né, balançando assim todinho, ó. Você coloca o soro, ela tá aqui, ó, balançando. Quem nunca viu isso aí? Olha aí, que o professor não vai passar para ensinar para vocês. Quem já viu isso daí em suas práticas de enfermagem? Que é só o que acontece, turma. Essa pressão é uma pressão adequada para estar removendo um tecido desvitalizado. Então, ó, desbridamento mecânico do tipo enzimático, do tipo irrigação. Eu tenho também o desbridamento mecânico do tipo, certo? Fricção. Como é que ocorre, professor? Basicamente, na hora que você está limpando a ferida, você está ali com a gazezinha, né? Ó, você vai estar removendo todo aquele tecido desvitalizado, com uma gase mesmo, fazendo a fricção, removendo esse tecido. Desbridamento mecânico do tipo fricção. Temos também o úmido seco. Aí o úmido seco, turma, eu costumo falar que só Deus na terra para quem usar isso aí, tá? Mas tem muitas pessoas que utilizam. Como é que ocorre esse úmido seco? Basicamente, eu vou deixar uma gaze seca, certo? Ou um pouco úmida ali sobre aquela lesão. E essa gaze, ela vai grudar nesse tecido, certo? E aí, quando essa gaze gruda no tecido, eu vou estar, ó, removendo por completo. Agora, imagine a dor do paciente quando a gente faz uma coisa dessa, tá? Temos também, turma, o desbridamento mecânico, que a gente utiliza também alguns curativos, tá? Um dos curativos que a gente utiliza é o Desbrisoft. O Desbrisoft, quando a gente utiliza ele faz um desbridamento mecânico seletivo, ou seja, quando a gente realiza todas essas outras técnicas, exceto a irrigação, você percebe que eu não consigo selecionar o tecido que eu vou estar removendo. Então, assim, é um risco que você corre de sangrar essa lesão. Então, assim, o desbridamento mecânico, na maioria dos casos, ele vai ser não seletivo, mas também vai depender muito da mão desse profissional. Se o profissional pesar muito ali na mão, é óbvio que vai sangrar, é óbvio que vai ser não seletivo. Beleza, turma? Mas o Desbrisoft, ele é como se fosse uma esponjinha, porque eu não deixei ele aqui perto. Mas ele é como se fosse uma esponjinha e você vai estar, ó, limpando dessa maneira a ferida. Beleza, turma? Então, assim, ó, desbridamento tipo mecânico, do tipo aqui que a gente utiliza também o Desbrisoft. Outro desbridamento que a gente vai utilizar, aliás, é bem raro, eu admito que muito difícil durante a minha vida toda eu ter contato com esse tipo de desbridamento, que é o desbridamento biológico, que é onde que eu vou utilizar lavas, que é a Lucilia silicata, dessa mosca, né, dessa espécie, dessa mosca, para estar removendo tecidos desvitalizados. E assim, só uma enfermeira do Brasil todo realiza essa técnica, que é a grande Juliana Ferraz. É um desbridamento seletivo, tá? Então essas lavas só vão remover tecidos desvitalizados, vai potencializar ali aquele desbridamento
em até 18 vezes mais em alguns estudos, tá? Então, assim, é um desbridamento magnífico. Algumas pessoas não conseguem ver esse desbridamento porque literalmente fica cheio de larvas se alimentando de tecidos desvitalizados sobre aquela lesão, beleza? E aí eu tenho também, turma, aqui em minhas práticas, um desbridamento que a gente chama de instrumental conservador. No instrumental conservador, eu tenho algumas técnicas importantes. Eu tenho a técnica de slice. Eu tenho a técnica de cover. Turma, minha letra tá ficando feia aqui porque minha mesa não deu certo. Não sei o que foi que aconteceu. Aí tá indo no mouse mesmo, tá? Perdoem o prof. Slice, cover e eu tenho também a técnica de square. Mas acho que dá para vocês entenderem aí. O professor é bom no mouse aqui, ó. E square. O que é cada uma dessas técnicas, prof? Slice, eu vou estar removendo, turma, basicamente de onde está mais solta aquela necrose. Vou fazer tipo desprendendo ela, tá? A de cover, basicamente, eu vou estar aqui removendo das bordas para o centro essa necrose. Show? Já a técnica de square, eu vou estar removendo quadradinho por quadradinho. Primeiro de tudo, antes de realizar square, você vai realizar outra técnica que a gente chama de escarificação, que é basicamente pegar um bisturi e fazer ranhuras nessa necrose como se fosse um joguinho da velha. E aí você vai com curativos ali sobre aquela necrose, e aí vai ali diminuir a superfície de contato daquela necrose, e assim vai te ajudar a realizar um desbridamento de forma mais rápida, tá? No outro dia, você faz a técnica de square. Lembrando, primeiro de tudo, faz a técnica de escarificação, que é literalmente escarificar essa necrose, aí depois você entra aqui com a técnica de square, que é remover quadradinho por quadradinho. Beleza, turma? E aí eu tenho um desbridamento seletivo ou não seletivo, um instrumental conservador. E aí, turma, comenta aí no chat para mim. O que é que vocês acham? Instrumental conservador, ele é seletivo ou não seletivo? O que é que vocês acham? Comenta aí para mim, vai. Seletivo ou não seletivo? A técnica instrumental conservador. Já te adianto. Aqui é a palavrinha que ninguém gosta. A palavrinha de depende. Depende muito da mão desse profissional. Se for um profissional que realiza essa técnica com a força a mais, é óbvio que vai sangrar. Ou se for um profissional que realiza essa técnica de forma errada, também vai sangrar. Então, assim, a técnica instrumental conservador vai ser realizada por um enfermeiro que tem capacidade técnica e teórica, né, para estar realizando essa técnica, que é a técnica de instrumental conservador. E por fim, eu tenho aqui também o desbridamento cirúrgico. E aqui eu não vou ter um foco a mais, porque quem realiza esse desbridamento cirúrgico é o nosso médico, nosso queridíssimo médico cirurgião. Beleza, turma? Isso tem que ficar claro na cabecinha de vocês. Desbridamento cirúrgico, quem faz é o médico lá no centro cirúrgico. Então, assim, o enfermeiro faz quantos? 1, 2, 3, 4, 5 tipos aqui de desbridamentos você da enfermagem pode estar realizando. Vou botar entre aspas, né, um asteriscozinho aqui no biológico, que é muito difícil da gente estar encontrando, tá? Mas espero um dia a gente aqui ter no SUS esse tipo de desbridamento. Beleza, turminha? Vamos continuar. Mas beleza, professor, já entendi esses tipos de desbridamento, já entendi, aí você deu uma aula fantástica falando desses tipos. Mas quando desbridar? Primeiro de tudo, turma, você vai avaliar o paciente na sua condição clínica. Por vezes, esse paciente, ele não vai ter uma condição clínica adequada para estar fazendo aquele desbridamento. Exemplo, já peguei pacientes em leito de UTI que eles não conseguiam fazer a mudança de decúbito, realizar essa mudança de decúbito, logo eu não conseguia desbridar, ajudar naquele desbridamento da necrose dele ali, da lesão por pressão. Por quê, professor? Porque o paciente ele não aguentava numa posição. Então, assim, a condição clínica vai favorecer muito aqui esse paciente, se vamos conseguir desbridar ou não. Beleza? Assim como, turma, uma doença de base desse paciente. Se esse paciente ele tem, por exemplo, alguma hemofilia. Hemofilia são
é uma condição genética que às vezes vai afetar os nossos fatores de coagulação, tá? Por vezes, né? E aí esse paciente ele já tem uma deficiência de fator de coagulação, ele tem essa doença base. Um desbridamento é um risco que eu vou colocar o paciente, um risco daquela lesão sangrar, tá, turma? Então, assim, digamos que você vai realizar um desbridamento nesse paciente que tem uma possível hemofilia, e aí você não avaliou essa condição base do paciente. Você, sem querer, querendo, né? Faz ali um pequeno arranhãozinho nesse paciente. E aí esse paciente ele não para de sangrar. Não para, porque ele tem deficiência dos fatores de coagulação. E aí, turma, você não teve uma avaliação correta, você não estava no projeto 2x aprendendo a avaliar feridas assim como os meus alunos. Então são riscos que você pode estar se colocando na frente do paciente. Então percebe a importância de entender, além de curativos e uma avaliação, porque percebe que eu preciso entender muito mais que isso para conseguir aqui ter resultados acima da média quando a gente fala em feridas e curativos. Beleza, turma? Assim como a perfusão sanguínea. Falei para vocês que pacientes que têm problemas aqui relacionados a, exemplo, vasculares, problemas de isquemias em membros inferiores, são pacientes que possivelmente eles têm uma perfusão periférica ruim. Por quê? Porque esse sangue está sendo obstruído por algum processo isquêmico e esse sangue ele não está chegando ali, por exemplo, no membro do paciente. Se não chega, a perfusão dele tem uma deficiência ali. Então, assim, vale a pena eu desbridar essa lesão? Pensa comigo. E aí, turma, vale a pena desbridar uma lesão em um paciente que tem uma isquemia em membro inferior? A gente vai se pensar. Poxa, prof, eu acho que não vale muito a pena, não. Não vale muito a pena. E é isso que eu quero que vocês entendam. Se eu desbrido uma lesão como essa, pode causar dois fatores. Primeiro, cavar mais ainda a lesão, certo? Assim como só vai gerar outro processo isquêmico ali de novo. E, infelizmente, vai ter uma nova necrose surgindo naquele leito. Então, assim, não é que não pode, é porque não é o momento. Eu vou trazer assim. Esse paciente que tem esse processo isquêmico em membro inferior, ele vai precisar mais de um médico vascular para desobstruir aquelas artérias do que, por exemplo, um enfermeiro para estar desbridando aquela necrose. Perceba que nem tudo você vai solucionar nas feridas. A gente trabalha com equipe multiturma, então a gente vai utilizar tudo que a gente tem e tudo que a gente sabe para favorecer aquele paciente. E aí, quando a gente fala sobre empreendedorismo, é muito bom a gente ter um aliado vascular ao nosso lado. Por quê, turma? Porque esse vascular, ele vai ajudar nessa avaliação, vai ajudar na avaliação, não, vai ajudar nessas condições que podem apresentar quando a gente tem feridas, pacientes com feridas que não conseguem cicatrizar, que tem um fator base ali impedindo essa cicatrização. Beleza, turma? Dica de ouro do professor. Condição psicológica. Por que eu destaquei a condição psicológica desse paciente? Uma vez eu estava no posto de saúde, no PSF, e aí um paciente chegou com a necrose. Eu falei, seu José, vamos aqui desbridar essa necrose? Ele olhou assim para mim, olhou. João Vitor, eu não quero não. Mas por quê? Porque não tem mais nada que fazer aqui, eu já desisti, já investi demais. Deixa essa necrose aí como é que tá. Ou seja, era um paciente já muito abalado psicologicamente. É um paciente que já fez de tudo para tentar cicatrizar aquela lesão e não conseguiu. É um paciente que, vou trazer essa palavra para ficar claro aqui para vocês. Basicamente é um paciente que já desistiu. Às vezes é um paciente que está com aquele fator psicológico tão afetado que tem repercussões sistêmicas no seu corpo, que vai deixar o corpo ali mais inflamado, vai aumentar o cortisol, vai ter distúrbios hormonais que vão interferir na cicatrização. E é um paciente que, por vezes, não quer investir tanto na sua lesão, quer deixar do jeito que está. Tudo bem, a gente só faz aonde a gente consegue.
Se o paciente recusa o procedimento, aí a gente tem os termos para ser assinado. Inclusive, no projeto 2x+, a gente tem esses termos que eu disponibilizo para os meus alunos e os meus alunos utilizam na prática. Já teve alunos que falaram, professor, se não fosse esses termos, hoje eu teria perdido o Corém. Então, assim, quando a gente trabalha com lesões, trabalha com pessoas, trabalha com pacientes que já estão abalados, qualquer coisinha ali pode ser uma pedrinha que você pode tropeçar. E eu quero que os meus alunos não tropecem por bobeira, tá? Então, eu cuido bem dos meus alunos para não ocorrer isso. Beleza, turma? Então, assim, condição psicológica é que a gente vai estar avaliando também nesse paciente para saber se a gente vai desbridar ou não. Outro ponto também importante é avaliar a necrose. Como é que eu vou desbridar se eu não sei a avaliação? Aí eu separei 3 pilares aqui para você avaliar. Primeiro, você vai avaliar tipo da necrose, avalia qual é o tipo dessa necrose aqui. Vamos avaliar junto essa lesão? Ó, eu percebo que é um esfacelo junto com a necrose de coagulação aqui. Então, tenho duas aqui presentes, né? Esfacelo e uma necrose de coagulação. Ou até mesmo esse esfacelo aqui, ele está em transição para, ó, uma necrose de coagulação. Beleza, já identifiquei o tipo. Vou identificar a quantidade. Para vocês que estão olhando essa lesão aqui, que eu disponibilizei para você, é uma lesão que tem muita necrose ou pouca necrose? Professor, só tem essa pontinha, né? Só tem isso aqui de necrose. De uma lesão como essa, né? Uma lesão por pressão. Mas, às vezes, por foto engana. Por isso, às vezes, eu não gosto de avaliar a foto. Se você perceber, isso aqui é uma nádega do paciente. Então, essa lesão é muito maior do que vocês estão imaginando, tá? Tá pegando toda a nádega do paciente. Então, assim, possivelmente essa necrose aqui vem em média quantidade. Vou avaliar essa média quantidade. E eu vou avaliar também a sua aderência. Será se essa necrose está muito aderida ou está mais solta? Se você for avaliar, vou até dar um zoom aqui com vocês. Se a gente for avaliar, olha só, percebe que essa necrose, ela está um pouco solta, né? Ó, tá um pouco solta aqui, tem alguns vácuos, né? É como se ela já estivesse ali um pouco solta ali naquela lesão. Então, assim, a aderência dela, se você perceber em alguns pontos, dá pra gente soltar facilmente. Por exemplo, eu consigo soltar aqui, eu consigo soltar nessa região, já consigo fazer uma técnica de slice, que a técnica de slice é isso, ó, é soltar, desprender, onde você percebe que essa necrose está mais frouxa, mais solta, né? Então a gente vai estar removendo toda essa necrose. Então, assim, é uma aderência média para essa lesão. Então, são 3 tipos de avaliação que eu fiz com vocês nessa necrose. E aí, vou até fazer uma atenção aqui com vocês. Perceba que aqui nessa parte superior está sangrando o tecido de granulação. Sabe o que foi isso? Eu me lembro, isso aqui foi um paciente já um pouco antigo, mas eu me lembro um pouco da história dele. Esse paciente aqui, ele estava utilizando a papaina 10%. Por quê? Porque queriam remover essa necrose. É aquele cuidado que eu falei para vocês no uso dos curativos. Ó, quando eu utilizo a papaina 10% aqui, beleza, vai ajudar na remoção. Mas é uma lesão por pressão, turma. Então, esse paciente, quando ele deita, muda de decúbito, toda essa necrose, ela vai para onde, ó? Para o tecido de granulação, assim prejudicando essa cicatrização, prejudicando os nossos pacientes. Beleza, turma? Então, por isso é importante a gente estar tendo essa avaliação por completa da necrose. Aqui eu sempre gosto de trazer casos reais para a gente estar avaliando junto, para ter maior contato aqui com vocês. Beleza, turma? Então, assim, a avaliação da necrose é de suma importância. Separei aqui também na aula de hoje para falar de quando não podemos desbridar. É o tema geral da nossa aula. Quando é que a gente realmente não desbrida? Turma, paciente em fase terminal. Aí a gente vai avaliar o custo-benefício. Poxa, olha a situação. É um paciente já paliativo, é um paciente que tem uma lesão por pressão em região de sacra, uma lesão por pressão gigantesca. E aí você vai pensar, poxa, vale ou não vale a pena desbridar essa necrose do paciente? Porque, assim, nesse momento, a gente só tem que dar uma melhora na vida daquele paciente, nos últimos momentos deles. Quando eu vou desbridar uma necrose em fase paliativa, eu, às vezes, posso sobrecarregar o corpo daquele paciente, que já está sobrecarregado nos últimos momentos da vida dele.
por vezes ele não vai conseguir passar por esse desbridamento. Então, assim, pacientes em fases terminais não vale muito a pena estar desbridando. Não é que não vale, né? É muito sensível essa palavra. Mas é porque não é a prioridade. Eu vou trazer assim para vocês. Não é a prioridade no momento. A prioridade é conforto. É melhorar ainda mais essa condição dele para que ele consiga se despedir da família, consiga ver, às vezes, um parente que está muito longe, que vem só para se despedir desse paciente. Então, assim, é um gasto que você vai fazer, uma energia que por vezes pode te atrapalhar. Ok, turma? Então, assim, fase terminal, a gente vai um pouquinho aqui deixar de lado. Pacientes que têm lesão por pressão e calcânio, ou que tem ali um pé diabético, ou por vezes que aparecem essas lesões aqui, desse jeitinho aí que vocês estão vendo na foto. Desbrida ou não desbrida? Turma, entenda, calcânio é muito próximo a osso. Quando eu desbrido um calcânio, removo essa necrose e infelizmente eu posso estar expondo o osso. E se eu exponho o osso de calcânio, eu vou expor esse paciente ao que chamamos de osteomielite. A osteomielite pode fazer com que esse paciente perca o membro. Beleza? Então, assim, é muito arriscado realizar esse desbridamento instrumental nesse paciente, ou por vezes até um desbridamento cirúrgico. Mas esse paciente vai passar, às vezes, por um desbridamento cirúrgico e você vai perceber que realmente expõe osso e as complicações são muito maiores. Para vocês, enfermeiros, que realizam desbridamento instrumental, eu não recomendo. Mas aí, eu vou falar com você. O que acontece realmente nas nossas práticas? Em nossas práticas, às vezes, por vezes, você vai ver alguns profissionais realizando esse desbridamento de calcânio. E às vezes dá super certo. Dica: isso aqui você não vai falar para ninguém. Ainda bem que essa aula não fica salva. Não fica salvo. Mas assim, turma, esse paciente, certo? Ele, quando você vai realizar esse desbridamento, você tem que ter muita segurança de que não vai atingir osso e não vai expor osso. Aí alguns profissionais da enfermagem realizam esse desbridamento por conta dessa segurança. Beleza? Agora, se você não tem segurança no desbridamento, não sabe se vai atingir osso ou não, eu não recomendo você desbridar. Beleza? Já que eu estou falando com o público fora do Projeto 2x+, que eu não sei quem é, o que eu recomendo para você, que não é do Projeto 2x+, que não está em contato com o professor direto? Eu recomendo que você não desbride. Beleza? É um risco que a gente pode estar cometendo nos nossos pacientes que eu não indico para vocês. Membros isquêmicos, como eu já expliquei com vocês, tá? A gente não realiza. Terapias de anticoagulantes, ou seja, aquela terapia quando o paciente utiliza enoxaparina ou heparina. Esses pacientes, eles ficam muito suscetíveis a sangramento. Então, se eu realizo um desbridamento e não tenho tanta segurança, e às vezes eu vou machucar esse paciente, entre aspas, aí, turma, esse paciente vai sangrar e esse paciente não vai sangrar pouco. Então é por isso que eu recomendo, vai desbridar, avalie ali quais são os exames, quais são os medicamentos que esse paciente está utilizando para que você realmente veja se vai realizar o desbridamento ou não. Beleza, turma? Assim como distúrbios hemorrágicos, como eu já vim falando para vocês, ali alguns distúrbios como a hemofilia, né? Quando o paciente tem uma hemofilia ali presente, um fator genético que faz com que esse paciente sangre muito, eu também não recomendo vocês estarem realizando esse desbridamento instrumental conservador, tá? Então são momentos que você vai estar repensando se você vai desbridar ou não um paciente. Beleza, galerinha? Beleza, turma? Estão gostando da aula? Estão gostando da aula até o momento? Olha, já coloquei muito conteúdo aqui para vocês. Muito conteúdo mesmo para vocês utilizarem amanhã nas práticas de vocês. Mas, óbvio, eu sempre recomendo vocês sempre estarem se atualizando, sempre estarem estudando, buscando cada vez mais conhecimento
para que tenha segurança em suas práticas de enfermagem. Beleza, turma? Outro fator, e aí muita gente não sabe avaliar esse fator. Muita gente não sabe, que eu sei. Qual é esse fator, professor? Exames laboratoriais. Eu não estou falando só você olhar as referências do paciente, não, e falar: ah, é um paciente que tem ou não anemia, ah, é um paciente que tem ou não plaquetopenia. Turma, é você entender além do exame laboratorial. Quais são as repercussões sistêmicas que esse exame está falando para esse paciente? Exemplo, se é um paciente que ele tem uma anemia por conta que o volume daquela hemácia está muito pequeno, a gente vai ter que corrigir essa causa antes de estar realizando qualquer conduta com esse paciente. Ou até mesmo, igual esse exame laboratorial que vocês estão vendo, é um paciente que tem uma plaquetopenia. Por que eu sei que ele tem plaquetopenia? Ah, professor, é porque você fez a aula. Não, bebê. É porque eu sei que geralmente os valores de referência são de 150 mil a 450 mil, em torno, né? Depende muito do laboratório, mas geralmente é esse. E é um paciente que está com as plaquetas aqui de 75 mil. Se eu for desbridar esse paciente e eu errar nesse desbridamento, porque é um risco que tem, esse paciente pode sangrar bastante. Mas aí muitas pessoas fazem o quê? Ah, tem uma necrose, vou estar desbridando ali tranquilo. Calma, respira. Avalia medicações, avalia exames laboratoriais para entender se realmente é o momento certo de desbridar esse paciente ou não. Beleza? Isso aqui é muito importante da gente estar conversando com vocês e poucas pessoas vão te explicar dessa forma. Porque muitas pessoas só falam na hora de desbridar, mas não falam o momento certo de desbridar, porque o paciente ele tem esse momento. Então, espero que vocês tenham entendido essa parte dos exames laboratoriais. Inclusive, vou deixar uma pergunta para você que está aqui assistindo minha live. Turma, você domina exames laboratoriais? Seja sincero. Olhe para os seus conhecimentos e veja. Professor, eu domino. Professor, eu não domino exames laboratoriais. E aí, turma? Domina ou não? Seja sincero. Porque muitos enfermeiros só saem da faculdade aprendendo a olhar as referências. Mas isso até minha mãe, que nem é da área da saúde, faz. E somos enfermeiros empoderados, enfermeiros que dominam a cicatrização, seja ambiente hospitalar e atendimento domiciliar. A gente é esse tipo de enfermeiro. E é esse tipo de enfermeiro que eu quero que cada um de vocês sejam nesse momento. Então, assim, dominem, turma. Dominem esses exames laboratoriais. Tenha aqui o domínio em suas práticas, para que não ocorra erros. Erros que podem condenar o teu corém, que foi tão sofrido que eu sei. 5 anos de faculdade, por vezes pós, por vezes mestrado, e você perdeu um corém por besteira. Não sei se vocês viram um caso de uma... Foi bem repercutido. De uma enfermeira que perdeu porque o familiar disse que ela amputou o pé do paciente. Professor, isso é possível? Deixa eu te falar. É impossível. Porque assim, ela não tinha como amputar o pé desse paciente. Não tinha. Possivelmente esse paciente ele passou por o que chamamos de cura seca, que é basicamente o dedinho ou membro do paciente fica tão seco que ele cai. E por baixo daquela queda já está cicatrizado. Basicamente isso. Com a lâmina de bisturi, a gente não consegue amputar nada, não, turma. Mas, infelizmente, é o que a família está vendo. Infelizmente, é o que a família vê. Se a família vê, na hora que você estiver removendo o curativo e vir o pé do paciente junto, ela vai dizer que você amputou. E já aconteceu comigo. Eu fui remover o curativo do dedinho midinho do paciente. Na hora que eu removi o curativo, o dedinho do paciente não está aqui. Ou seja, cura seca. Removeu sozinho. Mas a família já estava ciente. Por quê? Porque eu já tinha explicado para ela que isso iria ocorrer. O médico vascular também lá na área, que estava lá no hospital, também explicou que isso iria acontecer. O que eu quero chegar para vocês? Às vezes precisa só a gente orientar da forma correta os pacientes, para que eles entendam o processo de cura daquele familiar.
E às vezes a gente julga que parece que o paciente sabe, mas o paciente não sabe, então, não sabe. Então isso aqui é importante estar discutindo com vocês. Beleza? E aí, como eu já havia discutido para vocês, já até soltei esse spoiler no começo da aula. Úlcera arterial, recomendo não desbridar. Só recapitulando, digamos que eu tenho uma úlcera arterial com essas características, ó, bordas bem regulares, tecidos desvitalizados, no terço inferior aqui da perna do paciente, geralmente próxima também à proeminência óssea. Turma, quando eu desbrido, vou até botar aqui de outra cor, tá? Vamos ver se pega preto. Pega. Quando tem uma necrose, por exemplo, aqui nessa lesão, e eu vou lá e vou remover, o que que acontece? Eu vou só estar cavando ainda mais essa lesão. Então, possivelmente isso daqui, ó, é uma lesão que está sendo desbridada constantemente e é uma lesão que está aprofundando. Por quê? Porque não estão corrigindo a causa, o fator causa desse paciente. Qual é o fator causa da úlcera arterial? Possível isquemia nesse membro do paciente. Beleza, turma? Então isso aqui é muito importante. E a gente também avaliar os curativos certos. Como eu havia falado para vocês, utiliza aqui para você ver, ó, uma papaina 10% no tecido de granulação. Isso aqui também foi um caso que aconteceu comigo. O profissional disse que a lesão só tinha necrose. Passou o plantão para mim assim. Não, só tem necrose nessa lesão, pressão dele. E aí, beleza, acreditei e tal. Não tinha visto o curativo. Ele disse que tinha utilizado a papaina 20%. 20%. Te falei que 10 já desbridava. Agora 20, né? Tem um poder de desbridamento muito maior. E aí, turma, o que acontece? Ele disse que passou a papaina em toda essa necrose. Só que quando ele passa e esse paciente deita, olha só para onde é que vai a papaina. A papaina vai para o tecido de granulação, porque a lesão não tinha apenas a necrose, tinha tecido de granulação ali presente também. E aí é uma lesão que começa a sangrar o tecido saudável, um tecido que eu deveria manter, entende? Então, assim, é muito arriscado fazer isso em nossas práticas de enfermagem. Avalie o momento certo, avalie os tipos de tecidos, avalie a condição clínica do paciente, avalie o tipo de necrose, avalie os tipos de tecido. É uma dica que eu dou para vocês antes de utilizarem quaisquer curativos aqui nos nossos pacientes. Beleza, turma? E aí, em nossas práticas de enfermagem, quando eu falo em curativo, eu falo de diversas tecnologias, de diversos curativos. Em nossas práticas de enfermagem, temos em torno de 7.000 tecnologias já disponíveis para a gente estar utilizando. 7.000. Agora, imagina só, turma. Dentre essas 7.000, você que mal decorou a tabela periódica aí no seu ensino médio, aí eu vou estar falando que você agora como enfermeiro vai ter que decorar os curativos. Não, turma. Eu costumo falar que você precisa aprender pelo menos os principais. Se você conhece esses principais curativos, você já vai se destacar bastante em suas práticas de enfermagem, já vai se destacar bastante na sua avaliação, na escolha correta dos curativos, quando ou não utilizar um curativo da forma correta nos nossos pacientes. Coisas que poucos enfermeiros e enfermeiras dominam hoje em dia. Olham para uma lesão e não sabem o que utilizar do jeito certo. Não sabe, por exemplo, utilizar os curativos da maneira correta, na maneira que a gente consiga evoluir a cicatrização. Hoje, turma, seja sincero, você que está aqui na minha aula de hoje, você que está até aqui, quase 1 hora de aula comigo, escutando falando sobre curativos, falando sobre desbridamentos. Você tem segurança em utilizar cada uma das tecnologias? Por exemplo, trago aqui uma para você, uma nova, o Granula Daisy. Você sabe utilizar isso aqui para limpar uma ferida? Ah, professor, mas as pessoas só falam do PHMB. Tecnologia nova. Sabe utilizar o DAC? Sabe utilizar o Strataderm, o Strataderm? São tecnologias que estão surgindo a todo momento em nossas práticas de enfermagem. E possivelmente você está ficando para trás. Agora, se você chegou até aqui, você tem 2 caminhos importantes. O caminho 1, ser um enfermeiro que não domina as tecnologias e mesmo com o básico você tem um plantão, faz um curativo que nem o caminho 1
Ou você, um enfermeiro que com o básico consegue sair do caminho 1 para o caminho 2, ofertar um cuidado de qualidade para os pacientes, ofertar tecnologias, ofertar o conhecimento e você ser bem pago por esse conhecimento. Porque dominar feridos e curativos hoje na enfermagem é falar sobre empreender, é falar sobre empreendedorismo. Mas para isso você precisa dominar pelo menos o básico, pelo menos as tecnologias presentes aqui. Precisa parar de ter medo e insegurança na hora que olha para uma ferida e não sabe o que utilizar. Na hora que olha para um tecido de necrose, não sabe quais tecnologias utilizar, não sabe avaliar um exame laboratorial. Ei, você falou para mim que não sabia avaliar esses exames, não foi isso? E qual é a solução para isso? Professor, se atualizar. Se atualizar cada vez mais e entender essa avaliação dos exames. É entender essas tecnologias que temos para potencializar um desbridamento e remover feridas. Remover necrose, perdão. Tudo isso eu te ensino que é fácil de dominar. Eu te ensino de uma forma simples e fácil, como vocês assistiram na aula de hoje. Mas eu te ensino, turma, no meu curso intensivo de curativos especiais, mais um super bônus que eu vou direcionar para essa aula de hoje, que é um curso de exames laboratoriais no tratamento de feridas. É mesmo, professor? Você vai dar um bônus para a gente, vai dar um curso extra. Vou, turma. Para quem ficou até o final, você que está aqui até agora na aula, você vai ter direito ao curso intensivo de curativos especiais e ainda vou te dar de bônus o curso de exames laboratoriais no tratamento de feridas. E além disso, turma, lá dentro do meu curso intensivo de curativos especiais, você aprende curativos para feridas exudativas, com pouco exudato, para as bordas da ferida, o que é que você utiliza, soluções de limpeza para a lesão, tratamento de infecções, desbridamento químico, tá? Curativos para queimadura e ainda mais. Para quem entrar nessa turma, vai receber a atualização de 2025. Nesse mês, eu estou atualizando completamente esse curso, com novas tecnologias, tecnologias atuais no tratamento de feridas. Tecnologias atuais para feridas exudativas, tecnologias atuais para feridas com exudação. Mas só conquista essa atualização quem entrar ainda hoje no curso intensivo de curativos especiais. Além disso, você também vai ter aqui o curso de exames laboratoriais. E aí você vai entender sobre punção venosa, fase da coleta, fase de cicatrização, eritrograma, anemias e muito mais, falando aqui sobre exames e que tudo isso tem a ver com a ferida, colesterol, diabetes, pressão alta, enfim, tudo isso a gente vai estar avaliando no nosso curso de exames laboratorial. Se você entrar agora, hoje, tá? Você ganha as fichas de atendimento no tratamento de feridas. Professor, quais são essas fichas? Lembra que eu falei que quando você atende no tratamento de feridas, você tem que ter um respaldo aqui com você? Tem que ter um respaldo em todas as práticas que você está realizando com aquele paciente. Então, assim, quem entrar hoje vai receber essas fichas aqui, ó. Olha só essas fichas aqui para vocês. São várias fichas, tá? Várias fichas que você pode estar utilizando. Por exemplo, essa daqui, turma, eu te mostro essa daqui em específico. Essa daqui ela vai te respaldar sobre a imagem do paciente, tá? Ó, ficha perfeita. Olha o tanto de ficha. Eu é pegando aqui e tirando mais ficha. É muito conteúdo. Ó, você vai te respaldar sobre as orientações do paciente, ou seja, às vezes você orienta o paciente, mas esse paciente ele não segue suas orientações e ainda te culpa que a ferida não está cicatrizando. Aqui tem uma área, uma parte que te respalda, que você explicou tudo aquilo para o paciente e ele tem que seguir aquilo que você falou. Se ele não seguir, ele vai, infelizmente, prejudicar toda a terapêutica. Assim como o termo de consentimento de procedimentos, tá? E esse aqui vocês não vão ver, mas é a autorização de imagem, tá? Ou seja, o paciente ele tem que autorizar essas fotos de feridas na hora que você vai postar. Na hora que você vai postar seus resultados, na hora que você vai postar para algum lugar, esse paciente ele tem que ter essas autorizações. Se ele não tiver, pode aqui prejudicar o teu corém, tá?
Então, é respaldo que eu estou te dando hoje quando você for atender, tá? Então, assim, fichas de atendimentos você vai ganhar gratuitamente. Fora isso, 10 dias de garantia para você. Muitos profissionais aí da enfermagem dizem que, sou bonzinho, vou dar aqui 7 dias de garantia. Esses profissionais estão literalmente mentindo para você. 10 dias de garantia, aliás, 7 dias de garantia é a lei que obriga a gente a fazer. 10 dias eu vou além, porque eu confio nesse produto, eu confio em todo o material aqui que eu estou disponibilizando para cada um de vocês, tá? Então, 10 dias você pode assistir o curso. E o investimento, professor? Hoje, o curso intensivo de curativos especiais, ele está saindo por 247. O curso de exames também, se você quiser comprar fora a parte, ele custa também 247 reais. Nessa condição, corta esses dois preços, você vai levar esses dois cursos, 3, né, porque tem as fichas de atendimentos, mas você leva esses dois cursos pelo preço de um. Apenas 12 vezes de R$ 24,90 e com a certificação validada pelo MEC. É uma universidade pública, é uma universidade aqui que vai garantir a tua certificação para você utilizar no teu concurso, para utilizar aí no teu Lattes. Turma, R$ 24,90 por mês. Isso aqui é menos que um hambúrguer que você gasta aí no final de semana. E aqui você vai estar investindo na sua educação, está investindo aqui no seu conhecimento para você salvar vidas. Link está agora na descrição desse vídeo, como também está indo no chat, tá? Então, assim, uma baita oportunidade para você estar se atualizando. Então, quer garantir sua vaga? Clica no link que está na descrição da live, tá? Como também no chat, estou também disponibilizando um link para vocês garantirem sua vaga e saírem na frente de diversos outros profissionais. Se dominar as tecnologias, dominar exames, ter todas as fichas, uma certificação validada pelo MEC e uma oportunidade de ter 2 cursos pelo preço de um. Apenas essa noite. Apenas essa noite você vai ter essa oportunidade, um gostinho do que é ser aluno do professor João. Então, hoje, você tem um caminho a ser escolhido. E esse caminho só depende da sua decisão. Decisões moldam o teu sucesso. E indecisões moldam, possivelmente, um futuro negativo. E eu quero que cada um de vocês tomem a decisão certa para a vida de vocês. A decisão certa para vocês estarem se capacitando e se atualizando cada vez mais em tratamentos de feridas, tá? Então essa é a baita oportunidade que eu estou deixando para cada um de vocês nessa noite. Para vocês que estão aqui no grupo de estudos, essa é uma baita oportunidade para vocês estarem se capacitando cada vez mais. Turma, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido muito sobre o desbridamento, sobre quando desbridar, sobre quando não desbridar uma ferida, porque isso aqui é importante em nossas práticas de enfermagem. Saber o momento certo de desbridar. Não é porque tem uma necrose, vocês aprenderam hoje, não é porque tem uma necrose que eu vou estar removendo essa necrose, não. A gente tem outros fatores. E nessa aula você aprendeu cada um desses fatores na prática. Te ensinei mais a fundo o que os meus alunos do Projeto 2x+, eles aprendem diariamente, com comunidade, com o nosso curso e tudo mais. E ainda liberei essa oportunidade para cada um de vocês estarem se atualizando. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. E não esquece, eu cicatrizo 2 vezes mais rápido. E você, cicatriza? Valeu, turma!